Reflexão. Uma reflexão do Evangelho, capítulo 11. Caridade para com os criminosos. Reflexão sobre o vício do julgamento. Muitas vezes, o julgamento se trata de uma despeita, de um pensamento contrário, de um comportamento diferente daquele que tem em sua mente. O preconceito de ver o outro de maneira sempre negativa, o pré-julgamento que nasce de um vício, de pequeninas contendas, de picuinhas, que nada mais são que um torpor envolvendo os que se deixam embalar nas conversas falando de outros companheiros. Vamos ficar atentos para que, em vez do vício do julgamento, tenhamos o hábito de não julgar, de ver o melhor lado, não perder a boa intuição que vem com os bons pensamentos e bom coração. Como ter uma boa intuição com o coração magoado, com a perturbação? Não tem lógica. As penas leves, a qual a sociedade dá a coisas tão fúteis, são muito severas nas leis divinas. As diferenças estão nos conceitos viciosos das pessoas, leis e regras que não convergem com a verdade. O mundo está mudando, não julguem os políticos. Os verdadeiros espíritas cristãos não podem criticar como os outros. Temos que orar, rezar por esses que estão errando e rezar para que aqueles outros acertem. Existe hoje uma atmosfera negativa do tipo: se eles sonegam, eu também vou sonegar. Todos com a consciência errada. Durmam com a consciência tranquila, para poder ter essa boa intuição, para poder cobrar os outros. Todos têm que estar o tempo todo no bem, para o bem e com o bem. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado, Alejandro. Boa tarde a todos. Muito bom voltar, né? Começar o ano novamente. Empresta para mim, Alejandro, por favor. Obrigado. Olha só que interessante. Isso aqui foi uma psicofonia recebida aqui no CEIU em 2005. Parece que foi feita ao calor dos tempos de agora, né? Aí, pós-eleição e tudo mais, né? Com os políticos de hoje. Mas não, foi lá em 2005. Isso mostra que o nosso Estado, agora que vem precisando de cuidados, né? E não são eventos, não são para os eventos que nós temos que prestar atenção, e sim para os processos. Mas nós já vamos chegar lá. Eu confesso que um assunto que me intriga, exatamente pela insistência da espiritualidade em nos chamar a atenção para a caridade para com criminosos. Isso Jesus já falava, vários outros espíritos falam, vários outros ícones aí na história já falaram da importância de ser indulgente, de ser caridoso com os criminosos. Mas aí a gente fica pensando, mas como é que eu vou ser caridoso com um criminoso, alguém mau de verdade? Como é que pode isso? Eu queria entender, eu preciso da lógica, né? Queria muito entender. E aí no Evangelho, exatamente no capítulo onde aqui se refere esse texto aqui, essa psicofonia, tem um trecho aqui, deixa eu ver se eu encontro, que diz o seguinte, olha só, que fala sobre o arrependimento. Primeiro diz assim, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes a necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Por exemplo, o ódio despertado através do julgamento. Né? Quando eu julgo, sempre um julgamento vem seguido de ódio, sempre um julgamento vem seguido de preconceito, de desejo de vingança. Por quê? Porque pensa diferente de mim, porque age diferente de mim, porque tem opções diferentes das minhas, porque tem uma raça diferente da minha, porque tem uma ideologia diferente da minha, porque tem uma religião diferente da minha. E aí,
Eu julgo que ele está errado e quem está certo sou eu. Certo? E aí a gente começa a entender o efeito danoso do julgamento. Não é uma coisa qualquer. E o julgamento, ele tem um efeito danoso para nós, um efeito individual, mas tem um efeito coletivo muito poderoso. Também nós já vamos chegar lá. Mas aí voltando aqui, a respeito do arrependimento, diz o seguinte, sobre os criminosos. Deveis àqueles de quem falo, no caso dos criminosos, o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra, a morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus, que diria ele se visse o infeliz perto de si? Doente, bem miserável, e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. Por quê? E aí que vem o detalhe. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é o vosso próximo, enfim. O que eu queria chamar a atenção era isso. É que através da nossa oração nós podemos fazer tocar o coração, mesmo de alguém que a gente acha que está endurecido pela maldade, e aí sim, a partir daí, vir o arrependimento. E é com o arrependimento que vai vir posteriormente o desejo de reparação daquele. Depois eu tenho aqui um outro detalhe aqui, um caso aqui, já vou contar para vocês. Mas antes eu queria que vocês imaginassem a seguinte cena. Isso não fui eu que criei não, eu vi um padre fazendo isso. Mas eu vou me apropriar dessa cena ali que ele usou. Puxando pelo laço 6 anos de idade, arrastando pelo laço uma criança de 6 anos de idade, filho dele. E alguém fotografou isso, tá? Essa está aqui, foi publicado. Qual é a manchete que vocês dariam? Ou o que vocês comentariam com alguém num cafezinho, né? Olhando aquilo ali, meu Deus, o que vocês fariam? Qual é o comentário sobre essa cena? Arrisquem-se. Qualquer um. Pode ser uma palavra. Como? Brutalidade. Mais alguma coisa? Loucura. Covardia. E aí, assim como hoje a gente fotografa, dá para filmar também, né? Alguém filmou aí uns 3, 4 minutos, aí pegou a cena mais estendida. Esse cidadão realmente era um peão, ele estava no curral, cercando o gado para vacinar, para prevenir de doenças e tal. De repente a esposa dele, aos berros, grita: fulano, o Joãozinho caiu lá na pirambeira. Atrás, num pasto, longe, tinha um barranco que dava num rio de uns 25 metros de altura, mais ou menos. Esse rio era uma correnteza extremamente forte, e com pedras, inclusive. Tinha uma cerca, mas um animal ali tinha rompido a cerca e tal, e o menino foi e estava escorregando barranco abaixo. Ele só teve tempo de cima do cavalo, correndo, laçar, ele era bom naquilo, e conseguiu laçar o filho antes que o filho caísse lá no rio. E aí, feliz da vida, ele estava puxando o filho, salvo pelo laço. Feliz da vida. Qual é o comentário sobre a cena? É a mesma? A cena é a mesma. Qual é? Dê uma outra manchete, hein?
Não, essa cena que eu dei agora. Herói. O que mais? O que mais? Uma outra palavra aí. O que esse pai era aí? Protetor. E aí, a cena é a mesma, gente. Exatamente a mesma. A diferença, o que foi? É que eu peguei um pequeno fragmento. Certo? Imaginem se esse pai, na hora da fotografia, o filmezinho chegou um dia depois só, tá? A fotografia, se na fotografia eu reconhecesse como sendo um desafeto meu e encontrasse na rua, o que eu ia fazer? Talvez até fosse atirar pedra, né? E se por acaso naquela foto pegasse também a mãe chorando de alegria ao ver aquela cena? O que ia dizer da mãe? Fria, né? Terrível. Mas depois com o filme a gente entendeu o contexto. É assim que a gente faz com os nossos julgamentos. Porque nunca, aí o detalhe, diferente dessa cena que eu acabei de descrever, nós nunca vamos ter o antes e o depois. Nunca. Nunca. Sempre que nós julgarmos alguém, nós vamos ver um pequeno fragmento da vida dele. E se nós pudéssemos, o que também não é possível, mas se nós pudéssemos ver a vida inteira, ainda seria um fragmento. Certo? Antes e depois, praticamente impossível. Então, quando a gente julga, a gente tira não é nem uma foto, é um 3x4, quando muito, de alguma situação que alguma pessoa está passando. Nós não sabemos o que a levou até ali. E não sabemos, não temos como saber como ela vai agir dali para frente. Ora, se segundo a lei do progresso, nada retorna, nada volta, nós podemos estagnar ou progredir numa velocidade menor uns dos outros, mas nunca voltar. Isso é uma lei natural. Uma árvore nunca volta a ser semente. Ela não vai diminuindo de tamanho, se encolhendo e vira uma semente de novo. Ela vai sim produzir frutos e dali produzir sementes, mas é por outro caminho, é o caminho do progresso, não do regresso, do retrocesso. Então nós não podemos, se nós formos considerar então a lei do progresso, um criminoso, ele não é criminoso, ele está criminoso. Ele não é mau, ele está mal ainda, está doente. Ele ainda não conheceu o outro lado, o lado do bem. Quem é que me garante, por exemplo, que um grande benfeitor da história olha só, isso aqui é um trecho. Dá para dizer que é uma entrevista, né? Aconteceu isso aqui com Jacques Latour. Jacques Latour, ele foi condenado à morte em 1864, na França, por vários homicídios que ele cometeu para roubar, né? Então ele roubava joia, ouro da pessoa e tal, e matava, cruelmente. E aí ele foi conduzido a uma mesa mediúnica. Isso está na Revista Espírita, está no livro O Céu e o Inferno, tem vários relatos lá, vocês podem ver esse relato aqui. É muito interessante e muito instrutivo. Porque aí ele conta, além das barbaridades que ele sofria, ele achava, olha só, se os culpados da terra pudessem me ver, como ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, que, ocultos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal a tanta pobre gente. Que responsabilidade assumem os que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Eles pensam que com a polícia e os guardas podem prevenir os crimes, como estão errados. Claro, opinião dele, e ele tinha recém desencarnado, ele foi levado à guilhotina. E os
próprios espíritos depois explicam aqui que também ele estava ainda sofrendo com imagens terríveis. Ele via as vítimas todas dele ao redor dele suplicando por misericórdia, e ele matava uma por uma. Ele sentia o cheiro do sangue delas e via o sangue a todo momento. Era um suplício terrível, que só aliviava quando ele era invocado para a mesa mediúnica para poder contar e relatar isso tudo. E aí, quando ele era invocado, ele contava que as orações que se faziam, pedindo para que ele pudesse aliviar essa dor, serviam para ele como um grande alívio. E foi a partir daí que começou a vir o arrependimento. E só depois do arrependimento é que então vem a vontade de recuperar aquilo, de regenerar, de compensar o mal feito. Por isso que eu digo que é impossível de saber o que ele vai fazer dali para frente, mas ele sabia que a cada pessoa que ele salvasse do precipício do crime, através dos relatos dele, ele ia estar pagando uma parte da pena dele, ele ia estar regenerando. Isso era muito claro para ele, porque é longo aqui, né, essa entrevista, foram vários encontros. Então, mas o que deve ficar é isso aí. Ele então, através do arrependimento, ele quis se regenerar, e ele encontrou essa maneira então de tentar tirar pessoas desse caminho, mostrando o quão maior seria o sofrimento depois do desencarne, inclusive, que para ele ali ia acabar tudo. Não, piorou tudo. Certo? Ele pensou, a guilhotina não era nada, pronto, ali encerra tudo. Não, aí é que veio o grande sofrimento na vida dele. Então, não dá para dizer se ele já não é, inclusive, um benfeitor hoje reencarnado, né? Regenerado, procurando compensar os males. Tanta gente hoje que faz o bem pode estar realmente querendo compensar o mal que já fez, por consciência. Então não dá para julgar, porque o julgamento é apenas um fragmento. E aí, como comparação, a gente fala aqui em frequência e tudo mais, talvez isso não fique assim muito claro. Então eu vou dizer o seguinte: o ódio e o amor, eles usam linguagens diferentes. O ódio esbraveja, ele faz um estardalhaço. Esse ódio, vindo do julgamento, porque o julgamento sempre traz na carona, né? O preconceito, vai trazendo aqui o ódio, a vingança, lembra que eu falei? Então, esse ódio fala muito alto, esse ódio faz barulho, ele faz estardalhaço. Enquanto que o amor fala baixo, calmamente, serenamente. Ou seja, para que eu possa ouvir a voz do amor, eu preciso estar em silêncio. E é nisso que o nosso irmão Roger fala, e aí que eu fui entender. Ele fala o seguinte, vamos ficar atentos para que, em vez do vício do julgamento, tenhamos o hábito de não julgar, de ver o melhor lado, não perder a boa intuição que vem com os bons pensamentos. Olha só, não perder a boa intuição. Todos nós somos ajudados o tempo inteiro, quando a gente assim permite, né? Porque a gente não está sozinho. Só que essa ajuda, ela precisa encontrar um campo fértil. Ela precisa encontrar ouvidos, coração aberto, mente aberta, para que a gente possa, então, entender os bons conselhos que vêm pela intuição, entender a proteção que vem através da intuição que chega para nós. Né? Nós somos protegidos desde que a gente ouça. E pode não ser pelos ouvidos, e quase nunca é, tá, gente? Às vezes vem pelas pessoas essa ajuda, mas eu preciso estar aberto a isso. Para eu estar aberto para receber toda essa ajuda na minha vida, eu preciso fazer silêncio. E a maneira de fazer silêncio, uma das principais maneiras de fazer silêncio é não julgar. Porque o ódio é barulhento, faz estardalhaço. Enquanto eu faço barulho, eu não ouço a voz suave. Certo?
Uma outra maneira de eu silenciar para poder ouvir essa boa voz, os bons conselhos, é o perdão. Porque quando eu perdoo, eu fecho os ouvidos para aquilo. Duas pessoas que se odeiam, a partir do momento que uma perdoar a outra, ela ficou em silêncio. Certo? Eu não odeio mais. Eu estou fazendo silêncio. Pronto. Se ela continua odiando, o problema é dela, porque ela está fazendo barulho ainda, não vai ouvir. Por mais um tempo, daqui a pouco vai. Mas durante um tempo que ela estiver odiando, ela não vai ouvir a intuição, não vai ouvir os bons conselhos. Se eu perdoar, sim, eu começo a ficar em silêncio. E vamos entender aqui que não é quem fala alto e baixo, né, gente? Tem muita gente que fala alto pra caramba, mas tem o coração puro, silenciosíssimos, né? E nós precisamos, isso a gente já repetiu aqui diversas vezes, mas é sempre bom bater nessa tecla. Todos os dias, quando a gente sai de casa, a gente mergulha num caldeirão de oportunidades. Mas a gente não vê, porque são muitas mesmo. Não dá para captar tudo, né? Mas às vezes, uma única oportunidade que a gente perceba na nossa vida muda tudo. Uma única, muitas vezes, muda tudo. Um relacionamento pode mudar tudo. Uma nova profissão pode mudar tudo. Uma informação boa pode mudar a minha saúde, pode fazer a diferença entre eu desencarnar com 35 ou desencarnar com 90 anos. Muda tudo, mas eu só vou perceber isso se eu estiver em silêncio. Dá para perceber, gente, a importância de não julgar? O que tudo isso desencadeia. Outro dia eu estava vendo numa universidade, uma entrevista com um mestre, eram alunos do mestrado, era sobre administração, era uma faculdade de administração na Índia. Então os alunos estavam entrevistando ali, um líder estudantil, algo assim, estava entrevistando o mestre, e aí ele fez a seguinte pergunta, olha que interessante, eu vou tentar aqui com as minhas palavras transmitir a resposta dele, né? Primeira pergunta: se o senhor tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e pudesse voltar a vários anos antes da Segunda Guerra Mundial, sabendo o que aconteceria na Segunda Guerra Mundial, o senhor mataria o bebê Adolf Hitler? Olha a pergunta. Aí, que ele pensou, o mestre pensou e disse o seguinte: o Adolf Hitler não foi o causador da Segunda Guerra. O Adolf Hitler foi uma consequência. O povo judeu, ele foi odiado por muito tempo e por diversos motivos. Não foi coisa de 2, 3 anos. Ele foi odiado por 18 séculos. E não foi só por uma região, foi por grande parte do mundo. Primeiro porque assassinaram Jesus, certo? Outros tinham ódio dos judeus porque consideravam eles manipuladores do mercado financeiro. Enfim, sonegadores de impostos. Vários motivos. O fato é que, especialmente naquela região do mundo, os judeus foram odiados por 18 séculos, até chegar na Segunda Guerra Mundial. E aí, entre tantos tiranos, tantas pessoas ainda mergulhadas no mal, que nasceram, que já existiam, que ainda vão existir, que estão entre nós ainda, que existem aos montes, se destacou um senhorzinho lá, um fulaninho, Adolf Hitler. Aquele que era o bebê, que ele queria, que perguntou se valeria a pena matar, né? Se ele mataria. E aí, esse cidadão, com uma capacidade imensa de entender esse ódio todo que aquela grande população tinha, ele também tinha uma capacidade e uma competência imensa em condensar, em concretizar, em representar esse ódio de todos ali. E aí o que ele fez? Administrou isso tudo, criou equipes, ele fez uma verdadeira indústria. Ele elevou o sofrimento humano
a uma escala industrial. Então, o que se fala do Adolf Hitler é que ele era extremamente competente. Se fala na maldade, mas ele era muito competente. Muito. E aí ele conseguiu, claro, com manipulações, com propaganda enganosa, mas ele conseguiu aproveitar, porque ele viu isso nas pessoas, ele viu aquele ódio de muito tempo e soube usar aquilo, transformar aquilo em resultados. Resultado? Fábricas de matar. 6 milhões de judeus, mais outros tantos, né? Enfim, não importa. Não estamos falando aqui da Segunda Guerra. E aí ele fala, não resolveria eu matar o bebê Adolf Hitler, porque muito provavelmente teria um outro com igual competência, ou mais ainda, em administrar todo esse ódio, faria algo igual ou pior. Então não é o evento, é o processo, é a cultura. E cultura não se muda do dia para a noite. Cultura também é um processo de mudança que começa cada um de nós a transformar o que a gente sente aqui dentro. Então veja bem, na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos porque alguém extremamente competente conseguiu perceber esse ódio todo, vou condensar, eu vou representar isso tudo e vou voltar isso para resultados. E conseguiu. Conseguiu. Ele foi competente na intenção dele. Claro, imagina se ele usasse toda a competência para o bem. Mas será que não vai usar? Imaginem, então, o Adolf Hitler. Isso aqui ele não falou, tá, gente? Mas eu já estou aqui viajando. Imaginem, então, o Adolf Hitler, quando tiver sido atingido pelo arrependimento. Imaginem o tamanho da vontade dele de recuperar isso tudo. Ele não poderá lá na frente ser um grande benfeitor da humanidade usando as habilidades que ele tem? Quem é que pode dizer que não? Não dá para julgar. Não dá para julgar. Por isso que eu falei no início, será que não tem nenhum benfeitor aqui que já foi um grande criminoso? Não dá para julgar, não dá. É uma loucura, se a gente parar para pensar, a gente querer tirar alguma conclusão em cima de um fragmento minúsculo, de algo que alguém está fazendo naquele momento, que foi induzido talvez. Ou, por exemplo, como é que eu posso julgar um jovem que entra numa escola americana com um fuzil na mão e mata 15, sendo que ele foi medicado com psicotrópico desde os 5 anos de idade, quando chegou com 18 anos ele era um dependente químico, que tinha vontade de matar, não sabia por quê. Isso é estudo, isso aí tem estudos comprovando que 9 de cada 10 jovens que mataram desse jeito tomavam psicotrópicos desde criança. Tá? Isso aí não sou eu que estou dizendo, está aí as pesquisas falando. Então como é que eu vou julgar? Ele é mau? Sabe o que está fazendo, será? Não julgar não significa que eu tenho que concordar com isso. Significa que eu tenho que me isentar de fazer barulho, de sentir ódio, de preconceito. Isso. Não julgar, eu ficar de fora disso para poder ouvir os bons conselhos. Porque a Terra está passando por grandes transformações e vai chegar um momento em que aqueles que estiverem presos no mal, eles vão sim para outros planetas inferiores. Porque um dia vão se regenerar, mas ainda enquanto não for possível, eles vão para outros. Quem é que vai ficar aqui? Quem tiver melhor. Então é importante que a gente comece essa transformação a partir de agora, começando por nós. E aí que eu fui entender a gravidade do negócio. E como é que fica mais fácil de a gente amar as pessoas? Quando a gente entra, e aí por isso que fala ali na leitura do vício do julgamento, porque isso se transforma num vício mesmo. 2 pessoas param para tomar um cafezinho, e aí uma começa a falar mal de outra lá, e aí essa outra aqui já entra no embalo, no fim as 2 estão falando mal e tal. Quando vira as costas, eu vou falar mal de mim, enfim, era aquela confusão, é o vício de falar mal um do outro porque está julgando. E aí a gente entra nessa ciranda, até o dia que alguém nos acorda.
vêm os espíritos, um fala num texto, Jesus fala lá, falou já na Bíblia, não falou, alguém escreveu o que ele disse, e vários outros estão dizendo, gente, não julga, não é por aí o caminho e tal. Então, aí a gente cai a ficha, né? Então, não julgar, que seja por uma questão de amor para os emocionais aí, que seja uma questão de praticidade aí para os ativos, né? Que seja uma questão de inteligência ou de lógica para os racionais, mas não julgar sempre é um grande negócio. Se nós queremos que a nossa vida melhore em todos os sentidos, que se a gente quer que os caminhos se abram para a gente, isso deve definitivamente ser eliminado da nossa vida, com toda a certeza. E como é que a gente pode amar mais? Como é que um garimpeiro fica rico garimpando ouro? Qual é o garimpeiro que ganha mais dinheiro? Aquele que movimenta mais terra, vai lá, cava no morro, passa na bateia, fica aqui. É o que movimenta mais barro, mais cascalho? Ou é o que acha mais pepita de ouro? Né? A resposta é óbvia, né? É aquele que encontra mais a pepita, mais pepitas. Então, o jeito de a gente amar mais é encontrar nas pessoas o belo. Quem gosta de rosa aqui? Pode levantar a mão. Gosta? É bonita a rosa? O que ela tem mais, pétala ou espinho? Então, e no entanto, a gente foca no quê? Na beleza das pétalas e no perfume, no conjunto, né? E é isso que a gente não faz com as pessoas, por quê? Nós precisamos fazer isso. Lembra do garimpeiro, temos que achar as coisas boas das pessoas e focar naquilo. Isso, aí é que é o ponto. Pronto, a vida fica mais fácil, gente, porque a gente enxerga só o lado bom. Vai mudar do dia para a noite? Acho difícil, mas é um processo que precisa começar. É uma mudança de cultura nossa. Viu como tem consequências? Pode ter consequências mundiais, né? A cultura da violência. Vamos trocar pela cultura da paz. Então, não julgar é trabalhar pela cultura da paz. É evitar o ódio. E o ódio começa aqui dentro de mim, pelos meus julgamentos. Certo? Então, meus amigos, encerrando, eu quero ler para vocês um texto que eu ganhei, que eu não posso reproduzir, porque está dito aqui. Eu fiz, há um tempo atrás, eu fiz um curso de finanças, e eu acho até que eu já li isso aqui. Mas eu vou reler para vocês, porque acho que pode contribuir bastante para a nossa reflexão de hoje. Ele diz o seguinte: um dia, quando uma pequena abertura apareceu em um casulo, um homem se sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. De repente, percebeu que ela parou de fazer qualquer progresso. Aparentemente, ela tinha atingido o seu limite e não conseguiria ir mais longe. Então, o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e esticassem, para serem capazes de suportar o corpo, que iria se afirmar a tempo. Mas nada aconteceu. Na verdade, aquela borboleta passou o resto da sua vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia, era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através daquela abertura era exatamente o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo fosse para as suas asas, de tal forma que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo.
Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permite passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria incapazes. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo do que precisava. Meus amigos, tenhamos todos então uma excelente reflexão e que ela possa gerar frutos de fato na vida de cada um. Ok? Obrigado.